Meus irmãos, a paz a todos. Amém. Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração a Deus. Pastor Valdecir, por favor, ore ao Senhor. Deus, Pai. Obrigado, Senhor, por mais um dia na tua presença. Graças pela oportunidade de falar a sua palavra. Pode se assentar, o presbítero Jaderson, da presbiteriana. Ele vai ser o nosso professor nessa noite. Já deu aula aqui uma vez, uma ou duas vezes, né? E o pessoal gostou muito da aula dele. E ele hoje vai estar falando então da terceira unidade dos profetas menores, né? Parado aí na página 107, né? Na página 107 em diante. O presbítero Jaderson então vai trazer essa aula para nós hoje, tá bom? Obrigado. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Bom, antes de mais nada, né, fico muito grato ao pastor Fernando pelo convite, pela ideia, eles estenderam, né, esse convite para essa aula da unidade 3 aí, dos profetas menores. E nós vamos aqui humildemente, com a graça de Deus, tentar, né, extrair o máximo possível de conhecimento técnico, teológico desses 3 profetas que nós vamos estudar nessa unidade, e também tentar extrair aí o máximo possível de lições práticas, né, para a nossa vida cristã diária. Tá bom, meus irmãos? Amém. Amém. Então vamos lá. Nós estamos então na unidade 3, profetas menores, e o tema aí dessa unidade, né, os assuntos ali abordados, é imperialismo, fé e reformas em tempos de dificuldades históricas. Eu montei a minha apresentação, ou tudo que eu vou falar aqui, dentro dessa apresentação visual, né? Mas aí os irmãos ficam à vontade para fazer perguntas, para nós comentarmos aí algum tema que os irmãos julgarem aí pertinentes, né? Perguntas, vocês por gentileza podem dirigir todas ao pastor Fernando Figueiredo. Tá bom? Passa a palavra. Bom, meus irmãos, antes de nós falarmos aí propriamente dos 3 profetas que nós vamos estudar nessa unidade 3, que são Naum, Abacuque e Sofonias, eu penso ser importante que toda aula, né, nós façamos aí um breve resumo, aí, uma introdução, lembrando alguns pontos interessantes sobre profetas menores, né? Então, os irmãos provavelmente já ouviram, né, que esse termo menor refere-se à brevidade de conteúdo que eles divulgaram, né, em seus livros, em suas profecias, e não a uma questão de importância. Eles são tão importantes quanto os profetas maiores. Mas eu coloquei aqui a título de curiosidade que quem cunhou, né, quem primeiro utilizou essa designação profetas menores foi Agostinho de Hipona, né, no princípio do século IV depois de Cristo. Ele foi o primeiro a utilizar essa designação aí de profeta menor. Uma outra questão interessante é que lá na Septuaginta, né, que é aquela tradução do Antigo Testamento para o grego, a versão dos 70, né, os profetas menores eram chamados de o livro dos 12, né, e eles foram agrupados assim, acredita-se que por Esdras, lá no tempo da invenção da sinagoga, né, da criação da sinagoga judaica. Nesse gráfico, que eu acho muito interessante, nós podemos ver aqui que os profetas, então, né, existiram profetas lá que profetizaram a Israel, ao reino norte, né, e profetas que profetizaram a Judá. Talvez não esteja bom aí para os irmãos observarem, né, mas aqui nós temos a disposição dos profetas ao longo do reinado aqui de vários reis. Os irmãos sabem que o reino norte de Israel, ele teve lá 19 reis e que todos foram maus. Já Judá, ele teve também 19 reis
e 8 deles aí são considerados reis bons, ou que fizeram aquilo que agrada aos olhos do Senhor. Neste outro gráfico, nós podemos observar então que alguns profetas, eles profetizaram o reino norte, né? Jonas aqui é mais um diálogo entre o profeta e Deus, mas ele teve lá uma atuação, inclusive uma passagem registrada em 2 Reis, durante o reinado de Jeroboão II, onde ele foi muito importante, profetizando ali uma grande vitória na nação de Israel. Amós e Oséias também profetizaram ao reino norte. Esses profetas aqui, inclusive os 3 que eu sublinhei, né, que nós estudaremos hoje, são profetas que profetizaram ao reino sul, ou Judá, né? E temos também os 3 próximos profetas aí que os irmãos vão estudar, que são conhecidos como profetas do pós-cativeiro, né? Não é considerado aí que a sua profecia seja nem ao reino norte, nem ao reino sul. Esse cronograma também, que é bem interessante, ele mostra a disposição então de todos esses profetas, né? Os 3 aqui, com esses pequenos círculos orbitais aqui, Naum, Abacuque e Sofonias, são objeto de nosso estudo. Então os irmãos notam aqui que eles estão profetizando, quase na iminência aqui do cativeiro do reino sul, né? E dentro do cativeiro ali nós temos um trabalho bem atuante aí do profeta Daniel e do profeta Ezequiel, e como eu disse, depois do retorno, Ageu, Malaquias e Zacarias aí profetizando a reconstrução do templo e da própria Jerusalém. Os irmãos já conseguiram, já aprenderam a falar o nome de todos esses profetas, os maiores e os menores de cor? Quem se arrisca? São só 12, né? Mas os maiores são só 16, né? Vocês lembram? Uma dica interessante, né, é tentar agrupá-los na mente aí em grupos de 2 ou de 3, né? Isso facilita bastante. Nós temos lá os maiores lá, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, com 5 livros, né? O Jeremias também compôs Lamentações de Jeremias, e depois nós temos os 12 menores. Então, lá na ordem lá, nós temos Oséias, Joel e Amós, 3. Próximo, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então fica mais fácil, né, para a memorização, agrupá-los de 3 em 3. Os temas, né, os profetas menores, se nós observarmos aí a mensagem de todos eles, no final das contas, falam sobre uma característica, sobre um atributo de Deus, né? Seja sua justiça, sua onipresença, sua onipotência, a soberania de Deus. Então todos eles vão falar de um atributo, né? No fim das contas nós vamos ver isso. Importante também saber que eles profetizaram, né, nas fases da história aí, em 4 fases, né? Ou seja, nós podemos olhar as profecias desses profetas aí em 4 pontos principais aí. O primeiro, a profecia, muitas vezes, ela teve seu cumprimento ou ela foi dirigida aos próprios dias do profeta, ou seja, ele profetizou e essa profecia teve um cumprimento iminente, teve um cumprimento, aliás, naquele momento, para os próximos dias, né, a curto prazo. O segundo ponto, algumas profecias, elas têm um futuro próximo, né, como objetivo, ou elas tiveram um cumprimento em um futuro próximo, né? Como exemplo, eu posso citar ali, o profeta profetizou e num futuro próximo aconteceu o cativeiro ou o retorno do cativeiro, né? Um exemplo disso, nós vamos estudar aqui hoje, o próprio profeta Naum, né? Acredita-se que Naum profetizou e aproximadamente 18 anos depois ele viu o cumprimento da sua profecia, a queda de Nínive, né? Mas também, um terceiro ponto, algumas profecias são para um futuro distante, né? Um exemplo,
profetizaram sobre Cristo e a sua missão. E uma quarta e última fase da história, alguns profetas, como Sofonias, por exemplo, profetizaram sobre o dia do Senhor, sobre a tribulação, sobre o juízo, novos céus e nova terra. Sofonias, nós vamos ver que ele profetizou sobre o dia do Senhor em dois pontos da história, né? Tanto o juízo de Deus sobre as nações, sobre os impérios ali do seu tempo, da sua época, num futuro próximo, mas a sua profecia também se estende lá para o dia do Senhor, sobre o juízo final, sobre o juízo das nações, enfim. Então, eles profetizam dentro dessas 4 fases da história. Vocês podem notar que dificilmente existe uma profecia, né, que profetiza hoje por mão aí e amanhã já se cobra o cumprimento, né? Mesmo essas a curto prazo, é um curto prazo meio longo, né, na nossa concepção de hoje. Disposição deles de acordo com a cronologia, né? Os irmãos já tiveram a oportunidade de estudar os profetas maiores e sabem que eles estão, né, dispostos cronologicamente, em ordem cronológica, né? Já os menores não estão dispostos assim. Embora os 6 primeiros realmente profetizaram antes dos 6 últimos, entre os 6 últimos e os 6 primeiros, eles podem estar embaralhados, né? Se nós fôssemos, por exemplo, colocar em ordem cronológica os 3 profetas que nós vamos estudar hoje, então nós teríamos o seguinte quadro, né? Naum, Sofonias e por último Abacuque, né? Sendo que na Bíblia Abacuque está no meio, né? E ele é o último. Ele é o último profeta da casa de Judá. Ainda sobre essa questão cronológica, então, aqui seria os profetas menores dispostos em ordem cronológica, né? Primeiro Obadias e Joel, profetizando aqui. São datas aproximadas, viu, irmãos? Eu acho que eu já tive a oportunidade de dizer para vocês que quando nós falamos de datas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é um terreno muito movediço, né? Igual areia movediça, né? Pode se mover para lá e para cá de acordo com as descobertas arqueológicas e outros documentos, né? Mas depois aqui em 2 Jonas, Oséias, Amós e Miqueias, os 3 que nós vamos estudar, profetizando aqui, trabalhando aí o seu trabalho profético aí dentro desse século aqui, o 6º século antes de Cristo, e por último Ageu, Zacarias e Malaquias. Os irmãos podem notar também no estudo dos profetas maiores e os menores que todo profeta ele acaba revelando ali uma característica do caráter de Deus, né? E também algo relacionado ali, um tema, né, dentro da mensagem da aliança. Vou falar só dos 3 aqui que nós vamos discorrer hoje. Naum, por exemplo, fala muito sobre o zelo, né? Eu falo também que sobre a soberania, o zelo e a soberania de Deus. E lá na aliança, considera-se que ele trabalha muito sobre o terror de Deus, sobre os atacantes, sobre os inimigos de Judá, né? Abacuque fala muito sobre santidade, a santidade de Deus, né? Uma característica do caráter divino. E ele fala na mensagem da aliança sobre o uso divino de estrangeiros para aplicar a disciplina, a correção, né? E Sofonias trata da indignação de Deus e sobre o cumprimento da aliança no dia do Senhor, né? Em dias futuros aí. Vamos lá então, o capítulo 1 do livro, está lá na página 109, né? Naum profetiza sobre o autoritarismo dos assírios.
Então, antes de mais nada, irmãos, vamos falar um pouquinho sobre o autor, né? O que se sabe sobre Naum? Eu diria para os irmãos que praticamente nada, né? Eu pesquisei muito para descobrir apenas e tão somente, inclusive eu li que a própria tradição judaica só fala isso sobre esse profeta, que teve um curto ministério, uma breve passagem, mas muito importante. Então só se sabe isso aqui, ó, que o seu nome significa provavelmente aí, conforto ou consolo, que o autor veio da cidade de Elpos, é uma cidade também desconhecida. Alguns acreditam que ela ficava lá na Galileia com o nome de Elquese, ou como Cafarnaum, que significa literalmente Vila de Naum, ou ainda Elcései de Judá. É a única informação que se tem sobre este profeta. Sua profecia gira em torno do juízo de Deus sobre a cidade de Nínive, né? Então, outra informação importante, né? Eu julgo ser de extrema importância no estudo dos profetas, sobretudo dos menores, que os irmãos tenham uma consciência, ou que os irmãos consigam contextualizar o período monárquico da história. Então, só para relembrar lá, né? Vamos voltar no tempo aqui e relembrar. Os irmãos se lembram do rei Ezequias. Ezequias reinou em Judá, reinou 35 anos, foi aquele que um dia recebeu a visita do profeta Isaías, recebeu a notícia lá de que ele morreria, né? Põe tua casa em ordem, e orou, Deus acresceu a sua vida 15 anos. Ele foi um rei muito bom, né? Mas no final do seu reinado, ele cometeu o equívoco lá de abrir o seu palácio, templos, mostrar os tesouros para os emissários da Babilônia, que lhe fizeram uma visita, né? A Bíblia diz que isso foi uma atitude de orgulho, orgulhosa de Ezequias, né? De exibir o seu reino, o seu tesouro, né? E isso cobiçou, ele gerou uma cobiça nos babilônios, né? Que já planejaram a invasão. Aí, meus irmãos, depois desse reinado, desses 35 anos de reinado de Ezequias, reinou seu filho Manassés. Este foi o pior rei que Judá já teve, o que cometeu as maiores abominações, o que pior desenvolveu o governo de Israel, levou Judá a uma idolatria terrível, cometeu diversas atrocidades, né? Queimou seus próprios filhos no fogo, enfim, ele foi abominável aos olhos do Senhor. E reinou 55 anos. Mas Deus prova no reinado de Manassés a sua longanimidade, a sua paciência, né? Esperou a conversão de Manassés, porque no final da vida a Bíblia diz que ele se converteu, mudou totalmente de atitude e se converteu. Morrendo, reinou seu filho Amon, apenas 2 anos, também foi mau, e depois de Amon vem então esse rei aqui, que era o rei durante o ministério profético de Naum. Então Josias tem essas referências aqui, se os irmãos quiserem anotar para ler depois. Eu acho uma história, a história de Josias é uma história incrível, espetacular, né? Se nós fôssemos ler aqui 1 Reis 13:2, já começa dizendo, os irmãos devem se lembrar dessa história, que um profeta sem nome foi profetizar lá contra o altar, e ele profetiza então que um dia vai nascer um rei, e o seu nome será Josias. E ele diz para o altar, ele vai queimar os ossos dos sacerdotes sobre você, altar. Esse rei nasceu, né? Segundo Reis 23, versículos 24 a 27, que falam e fazem um breve resumo da história de Josias, diz que ele foi o melhor rei que Israel já teve, que antes dele nenhum houve, e nem depois dele, que se voltasse
com tamanha integridade de coração a lei, a Torá, né? 2 Crônicas 35, 20 a 27, fala também, faz um breve resumo da história de Josias, mas falando de como ele morreu, e é uma passagem também interessante. Diz que o faraó Neco veio em guerra contra a Babilônia e passando próximo às terras de Israel, Josias resolve enfrentar-lhe. E ele fala para Josias: eu não vim contra Judá, eu não vim, minha guerra não é com você, minha guerra é contra a Babilônia. Deixa eu passar tranquilo aqui, foi Deus que me mandou aqui, ele diz. E Deus está falando para você me deixar em paz, minha guerra não é com você, é para você me deixar passar. E a Bíblia diz que Josias não quis ouvir. Foi morto por uma flecha, atingido por uma flecha, morreu, e a Bíblia diz que Deus estava usando o faraó para falar com ele. Ou seja, ele não deu ouvidos à voz de Deus que usava um dos inimigos de Israel para falar com ele. Por que eu coloquei aqui, ó, 150 anos depois de Jonas? Porque os irmãos já estudaram Jonas aqui e sabem que ele promoveu um grande avivamento exatamente em Nínive, a capital da Síria. E 150 anos depois desta pregação de Jonas, dessa conversão em massa que aconteceu nessa cidade, Deus agora levanta Naum para profetizar a destruição desta cidade. Ou seja, depois de passar daquela geração que foi atingida ali de maneira sobrenatural pela mensagem de Jonas, agora os assírios ou os ninivitas já estão com uma nova geração perversa, maligna, e que são alvo aí, então, da ira e do juízo de Deus, né? A profecia de Naum aqui, ela é datada geralmente aqui em torno de 630 a.C. e a queda de Nínive, né, ocorreu em 612. Como eu disse, aproximadamente 18 anos após a profecia de Naum. O tema do seu livro, né, que é tratado aqui no livro que os irmãos estão estudando, a soberania e o zelo de Deus, a mensagem do profeta: de Deus não se zomba. Os assírios acharam que poderiam zombar, né, principalmente naquela investida que Senaqueribe faz contra Judá lá no reinado de Ezequias, mandando seu emissário, insultando os israelitas lá que estavam em cima do muro, amedrontando o povo, né? Lembra que Deus mandou um anjo, só matou 185 mil assírios? Pois só que a conta não foi paga ainda, né? Ela vai chegar agora com o profeta Naum em 612, com a grande destruição aí da cidade de Nínive, né? Então, de Deus não se zomba. Então, eu não coloquei essa curiosidade aqui, ó. Os irmãos sabem como são determinadas essas datas, né? Quando a gente coloca essas datas aqui, o historiador vai lá, o arqueólogo, e ele coloca. Como são determinadas? Se nós lermos aqui Naum 3, 8 a 10, ajuda a compreender isso. Alguém tem alguma ideia de como são determinadas essas datas históricas? O profeta Naum profetizou lá por volta de 630. Como se sabe isso? Como se descobre isso? Quem tem alguma ideia sobre essa datação histórica aí? Existem vários fatores, né? O principal deles são as informações do próprio livro, né? Tem livros que já deixam claro, por exemplo, você pega o livro de Isaías lá, no ano em que morreu o rei Uzias, então que ano foi esse? Busca-se documentos históricos, fontes da época, livros de historiadores, Uzias morreu no ano tal, então sabe-se que aquela profecia aconteceu naquela data. No caso de Naum aqui, por que eles colocam essa data aproximada? Se nós lermos aqui Naum 3, 8 a 10, os irmãos vão observar que Naum, ele faz menção, e aí ele utiliza os verbos aqui no passado,
querendo dizer que isso já aconteceu, ele faz menção da destruição de Tebas, que era uma cidade do Egito, localizada lá às margens do Nilo. Ele fala de outras cidades ou fortificações que eram construídas em volta de Tebas para defender a cidade. Aí ele profetiza lá, vocês estão vendo, Tebas caiu, né? Já caiu na história, as cidades, as fortificações não foram capazes de defendê-la, né? Por que vocês acham que Nínive então não cairá, né? Ele usa esse fato histórico de Tebas em sua profecia. Aí sabe-se que esta cidade, Tebas, caiu em 668. E sabe-se que Nínive caiu depois em 612. Então daí já nós temos um parâmetro que Naum tem que ter profetizado dentro desse período. Por que aproxima-se mais para a queda de Nínive? Pelos próprios elementos do livro, né? Quem lê os 3 livros aí na Bíblia? Leram os livros? Vocês podem perceber que a profecia de Naum, ela sempre se refere ao juízo de Nínive como algo próximo, como algo que vai acontecer já, né? Deus está falando que é para agora, que ele cansou do pecado ali, né? Então é através destes próprios relatos que se atribui aí esta datação. Agora, se a profecia de Naum é contra a Síria, especificamente ali contra a sua capital, Nínive, quais são os pecados? Por que motivo, né? Qual a razão, a circunstância que levou Deus a aplicar tão duro juízo, né? Um juízo ineroxável, né? Contra a cidade de Nínive. Um juízo que nada poderia mais aplacar a ira de Deus, né? Os principais pecados da cidade de Nínive, né, que estão aqui no segundo texto do livro, página 112, descrição da destruição de Nínive, né? E na página 115, os fatores da tragédia ninivita, principalmente. Nós vamos observar, né, quem leu o livro aí com atenção, pôde observar que os principais pecados da Síria, e que estão listados lá no capítulo 3 do livro, são a brutalidade deste povo, a sua crueldade, a agressividade, a sua idolatria vil, né? A sua prostituição, a feitiçaria, o orgulho. Nínive é chamada na profecia lá de meretriz, né? As mentiras, os enganos, os roubos e os crimes. Os assírios eram um povo tão mau, meus irmãos, tão cruel, que eles são considerados aí por muitos o povo mais cruel, né? A nação mais cruel, que mais aterrorizou os seus inimigos na história humana. Eles esfolavam, arrancavam a pele dos seus inimigos, aqueles que eram capturados, penduravam o seu corpo lá sem pele, sobre os muros, sobre estacas, para ficarem lá expostos e colocar medo nas outras nações, né? A Bíblia diz que as mãos dele, lá no livro de Jonas, falam que as mãos dele estavam cheias de sangue, né? Era um povo sanguinário, culpado de muitas mortes, que eles amedrontavam os estrangeiros, né? Eles faziam pilha de cana, né? Pilhas de corpos, né? Jogava futebol com as cabeças. Jogava futebol com as cabeças, enfim, as maiores atrocidades, né? Abriam as mulheres grávidas, tiravam os seus fetos, né? Lançavam eles em abismos ou nas paredes, enfim. Eles foram um povo muito mau, que cometeram muitos crimes, e chegou o momento do juízo aplicado de Deus, né? E qual foi esse juízo? Qual juízo? Destruição, né? E aí nós podemos observar no juízo aplicado de Deus 4 características do seu zelo, do zelo que Deus tem ao aplicar o juízo, né? Primeira característica, ninguém pode negar isso, meus irmãos. Deus é tardio em irar-se, mas quando ele age, ele faz isso de uma forma poderosa.
a Bíblia, o livro, utiliza uma palavra difícil de falar, né? Ineroxável, ou seja, é um juízo que ninguém mais consegue aplacar. É estar irado a ponto de ignorar agora qualquer roubo, qualquer tentativa de humilhar-se, de arrepender-se. Não, agora passou do limite, não há mais volta, não há mais lugar de arrependimento. Segunda característica, não há quem possa suportar a ira, o furor de Deus, né? Quando ele vem para aplicar esse juízo sobre Nínive, a destruição é certa. Terceiro ponto, em meio à sua vingança, sempre há um refúgio para os justos. Se nós observarmos lá o versículo 7 deste capítulo do livro de Naum, nós podemos observar que está escrito assim: eis que o Senhor é bom, Ele é um refúgio em tempos de angústia e aflição. O Senhor protege todos que nele confiam. Então, Deus tem sempre um refúgio para os justos, mesmo no momento em que Ele está aplicando a sua ira. Lembra lá das 10 pragas? Houve escuridão em todo o Egito, mas em Goze havia luz. Morreu todos os rebanhos dos egípcios, mas nenhum animal dos israelitas morreu. Como é que se faz isso, meus irmãos? O nome disso é milagre, né? Não tem como explicar, né? Todo mundo do Egito era piolento, mas sobre a cabeça dos hebreus não havia um piolho sequer, né? E quarto, a Deus pertence o direito, né? Ele se revela justo ao executar vingança. Às vezes nós temos dificuldade, né? Quando nós lemos, por exemplo, o livro de Naum, principalmente se nós não levarmos em conta a história de Jonas, de Deus sendo misericordioso com essa própria nação, né? Os contextos históricos, se nós não conhecermos toda essa maldade dos ninivitas e dos assírios, nós podemos ter uma falsa sensação: puxa vida, mas por que Deus destruiu a cidade de Nínive dessa maneira, né? Por que Ele aplicou o juízo dessa forma, né? Eu digo, meus irmãos, que Deus, Ele é soberano, né? Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer e da maneira que Ele quer. Nós não devemos questionar, nós devemos confiar que a Ele pertence o direito e Ele se revela justo em todos os seus caminhos, até naqueles que nós não podemos compreender. E como Nínive caiu, né? Está lá no capítulo 2, versículo 1 ao 8, né? A cidade de Nínive, o livro até fala disso, achei bem interessante, né? Página 113, diz que tinha um rio lá, né? Abre aí na página 113, o último parágrafo lá. Tinha um rio lá chamado Rio Cozer, né? Este rio, né, através dele, diz aqui no livro que Senaqueribe, ele construiu um aqueduto, né, de quase 56 quilômetros para trazer água das montanhas. E o que então que os babilônios fizeram para conquistar a Síria? Eles foram lá, desviaram o leito do rio e levaram a água desse rio para dentro da cidade. Aí o livro diz aqui que os tijolos eram de barro cru, eles derreteram, abriram passagem para que a cidade fosse conquistada, para que a cidade caísse, né? E isso já estava profetizado, né, por Naum, e aconteceu da maneira que ele profetizou lá no capítulo 12. Deus chama a cidade de Assude, né? Eu vou ler aqui um trecho para vocês, ó, do livro de Naum, no capítulo 2. Inclusive, estudando os originais dessa passagem, eu descobri que Deus está falando aqui
né, os comentaristas e os teólogos, aí eles dizem que Deus está falando da mesma forma que Elias falou com os profetas de Baal, sabe assim, zombando. Então Deus está falando com zombaria contra a cidade de Nínive, né? Igual Elias lá quando falou, ele está dormindo, grita mais alto aí, ora alto que ele ouve, né? Quem sabe ele foi viajar, já volta o Baal aí, né? Então Deus está falando da mesma forma a partir do versículo 1. Eis que o destruidor já avança contra ti, ó Nínive. E Deus zomba. Guarda aí a tua fortaleza, vigia a estrada, fortalece a sua resistência, reúne todas as tuas forças, porquanto Yahvé restaurará o esplendor de Jacó, fará voltar a glória de Israel, ainda que os saqueadores tenham devastado e destruído as suas videiras. Ele fala sobre os uniformes dos assírios, os escudos e os uniformes dos seus valorosos militares são vermelhos, os seus carros de guerra reluzem quando se alinham para a batalha, agitam-se as lanças de pinho, os carros de guerra percorrem as ruas e cruzam velozmente os quarteirões, parecem tochas de fogo e se arremessam como relâmpagos. As tropas de elite são convocadas, no entanto, elas chegam tropeçando, correm para a muralha da cidade para formar a linha de defesa. E aí ele vai falando, né? Depois, no versículo 6, ele diz, as comportas dos rios são abertas e todo o palácio é destruído. Assim está decretado, é decreto de Deus. Ela está desprotegida e será levada cativa, e as suas jovens servas gemem com o arrulhar das pombas, batendo no peito em desespero. Nínive é como um açude antigo. Então, Deus fala a forma que Nínive vai cair, e no versículo 13 do capítulo 3 também tem uma palavra de Deus aqui que eu achei bem interessante, né? Ele fala assim, observa bem as tuas tropas, pobres, não passam de mulheres, os teus portões estão escancarados para os teus inimigos, o fogo devorou as tuas trancas e fechaduras. Então Deus zomba, né? Deus chama aquele exército sanguinário, aqueles machões lá, né? Deus fala, olha, agora eles parecem como mulheres, né? Mais frágeis, né? Um ser mais frágil, mais delicado, né? Não propriamente como aqueles guerreiros bárbaros lá que cometiam todas aquelas atrocidades, né? Então Nínive caiu desta forma, sob a profecia de Naum, um decreto de Deus. E aí o que Deus fala para Judá, nesse versículo 15 aqui do primeiro capítulo? Deus fala, é momento de Judá se alegrar. Mas se alegrar com a destruição de Nínive? Sim. Deus diz, contemplai sobre os montes os pés do que anuncia boas novas e proclama paz. Ó Judá, celebra as tuas festas, cumpre os teus votos, porquanto nunca mais o ímpio te invadirá. Eis que ele será totalmente destruído. Então, mesmo na queda de Nínive, Deus ainda deu a Judá um motivo para celebrar. O livro, aí na página 118, depois de apresentar esses 3 textos, né? Um texto falando sobre os envolvidos no juízo, sobre a descrição da destruição e sobre os fatores da tragédia ninivita. Ele coloca para nós aí uma questão para reflexão. Em toda a Bíblia existem muitas histórias da intervenção divina refreando a maldade de nações tiranas sobre povos mais fracos e indefesos. A profecia de Naum é um excelente relato desse modo de Deus agir. Você acha que Deus continua a usar a mesma medida em seu tratamento com as nações na atualidade? Exemplifique.
Quem se arrisca aí? Quem é o primeiro valente aí que vai responder essa pergunta? O que vocês acham? Eu creio que sim. Sim? Só que pela graça de Jesus, está dando tempo. Pela plenitude, vai chegar um tempo, vai ser retirado e Deus vai vir para a sua vida. Então, vocês acham que Deus usa lá nações que são mais fortes, né? E que muitas vezes aí utilizam do seu poder de uma forma arrogante, né? Para pisar, para maltratar nações mais fracas. Deus então ele continua agindo dessa maneira, levantando outras nações, confrontando essas potências mundiais aí que muitas vezes causam injustiças sociais, né? Causam tantas maldades contra outros povos, ou até mesmo pela sua própria inflexibilidade, pela sua falta aí de consideração com outros povos, né? Pela sua passividade em permitir confrontos e guerras que poderiam ser evitadas. Deus continua aplicando esse tipo de juízo, então? Sim ou não? Sim? Chegamos a um consenso. Então, quem pode dar um exemplo claro aí, na atualidade? Menos a China. A China. Um exemplo claro da atualidade, né? Menos a China. Então, de repente alguém, né, que Deus está levantando, permitindo que cresça para confrontar outros poderes aí que no decorrer da história têm agido de uma forma maligna e opressora contra outras nações e outros povos de menor capacidade econômica, né? Alguma dúvida sobre o livro de Naum, sua profecia? Nínive morreu todo mundo, sobrou alguém? Historicamente, Nínive foi destruída e as poucas pessoas que sobreviveram, né, segundo alguns historiadores, aí, se refugiaram nas montanhas, mas num futuro próximo aí, foram perseguidos e mortos também. Acredita-se que, como a profecia mesmo diz, né, a destruição foi total dos ninivitas. Mas, como nós lemos aqui no próprio versículo 7, né, no primeiro capítulo, Deus sempre tem, né, um espaço para salvar aqueles que são justos, né? Nós não conhecemos todas as pessoas que estavam ali, se alguém ali de repente se salvou, talvez algum remanescente que ouviu sobre a passagem de Jonas em Nínive há 150 anos atrás, né? Como uma Raabe, por exemplo. Como uma Raabe, né? Vamos embora? Podemos seguir? Vocês me avisam a hora que for a hora do lanche?